Antes de passar a palavra para a Gláucia, eu acho interessante também ressaltar que um dos benefícios com relação à aplicação dos princípios do pacto em uma organização é que essa organização passa a ter um propósito, né, valores que serão compartilhados dentro da própria organização. E que isso é fundamental, né, para essa questão da sobrevivência da organização no longo prazo, porque os valores, eles perduram no tempo. E a organização ela pode mudar de nome, pode mudar de foco de atuação, de mercado, mas os valores é o que mantém ela, né, ao longo do tempo. E a gente conhece vários casos, né, de grandes empresas, né, que, fiéis aos seus princípios, mudaram ao longo de sua história e que hoje continuam, né, porque são fiéis a esses valores. Bom, pessoal, vou passar aqui a palavra para a Gláucia Terreiro. Ela é diretora-geral da GRI, que é uma organização não governamental sediada em Amsterdã, que é criadora do padrão de relatório de sustentabilidade mais utilizado no mundo. E agora a gente vai aprender um pouco mais, né, sobre aplicações dos princípios do Pacto Global de Sustentabilidade nas nossas organizações. Boa tarde, pessoal. Gostaria de começar agradecendo a todos, né, aos participantes do painel, aos organizadores do evento pelo convite e a presença de todos. Bom, eu acho que vou começar falando uma questão pessoal minha. Acho que é muito bom estar aqui para falar com vocês num fórum de administradores para falar sobre relatório de sustentabilidade. Por quê? Tem sido um grande desafio para mim, né, ou para a organização que eu trabalho, disseminar essa ferramenta, porque ela tem sido muito confundida com ferramenta de publicidade e comunicação. Né? Então, é muito bom estar aqui falando com vocês, porque eu estou falando, então, para as pessoas certas. Né? Relatório de sustentabilidade é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta da empresa, não é uma ferramenta puramente de comunicação como ela tem sido usada. Então, bom falar sobre essa questão. Outra coisa também, a GRI é parceira do Pacto Global, né, internacionalmente e aqui também. Tá? Então, atuamos em conjunto, e eu acho que essa é uma questão muito importante para quem já iniciou o processo de entendimento e inserção da sustentabilidade nos negócios. Né? Por quê? Porque hoje nós temos pouco tempo nas empresas. Né? Então, entender bem o que significa Pacto Global, entender bem o que significa GRI é muito importante. Por quê? Para evitar que as empresas fiquem contratando especialistas em sustentabilidade para não ficar, no final do dia, ficar preenchendo formulário, né, em vez de apresentar inovações, de pensar, de usar a massa cinzenta para promover mudanças positivas tão necessárias hoje, né, no contexto. Se a gente está falando de um futuro melhor, a gente tem que apresentar inovações agora. Né, e a gente já está um pouco atrasado, enfim. Então, é muito importante que vocês entendam bem do que se trata cada iniciativa. Né, vocês vão ouvir muito ainda sobre outras ferramentas, como ISO 26000, NBR 16001, vão ouvir, né, uma sopa de letrinhas, né, e entender bem qual a função de cada uma é muito importante, tá? Porque não existe usar ou pacto, ou GRI, ou CDP. Existe usar esse, e esse, e esse. Tudo vai depender do contexto de cada empresa. Bom, agora vamos ao relatório de sustentabilidade. Bom, basicamente, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tem duas ali em vermelho, porque eu entendo como as mais importantes, que é GRI, embora pareça algo extremamente complicado, ele não é. Ele pode dar trabalho na empresa, porque são anos e anos, né, atuando de uma forma, e o que a GRI vem trazer hoje é uma mudança de cultura da empresa. Então, pode ser que a mudança da cultura na empresa seja complicada, mas não exatamente a ferramenta. A ferramenta vem trazer uma forma de você colocar em prática essas questões de sustentabilidade. Tá? Então, ela vem para facilitar e não para complicar. Tá? E não é caro. Tá? Então, aqui nesse caro, o que tem? Né? Essa confusão dessa ferramenta como uma ferramenta de comunicação,
acaba fazendo com que ela fique cara, porque muita gente acaba se prendendo muito na questão do formato do relatório, com fotografias, imagens e papel reciclado, e tem relatório que vem até em caixa de panetone, enfim, isso é um erro grave. Tá? O importante é o conteúdo do relatório. Tá? Então, essas mensagens que eu queria que vocês gravassem. Tá? Não é caro e ele ainda bem não é complicado. Tá? O que é relatório de sustentabilidade, gente? Mesmo as empresas que nunca trabalharam ou nunca falaram de sustentabilidade, já tem uma parte muito importante do relatório de sustentabilidade. Por quê? Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente não está falando de empresa verdinha ou de abraçar árvore, a gente está falando de gestão mais organizada. A gente está falando de uma gestão mais robusta. Né? O que é isso? Né? Vocês, qualquer empresa, até condomínio, igreja, tem relatório financeiro, não tem? Essa é uma parte importante do relatório de sustentabilidade. O que a gente vem trazendo, e não só a GRI, mas o Pacto, a mensagem, o Pacto Global, a mensagem é: precisa inserir no seu modelo de negócio questões relacionadas à sustentabilidade. Para que serve isso? Por que isso é importante? Aqui, gente, é uma representação gráfica, acredito que seja uma imagem comum para vocês, mas é um jeito muito fácil de mostrar o que é um relatório de sustentabilidade, ou do que se trata falar de sustentabilidade hoje na empresa. Né? A gente está falando para a empresa olhar para ela mesma como esse iceberg, olhar, né, a parte de cima, que a gente representa como os tangíveis, contabilizáveis, e essa outra parte de baixo aqui. Né? Vejam que qualquer iniciativa relacionada à sustentabilidade vem trazendo um mínimo de itens, como a gente tem aqui. Tá? Agora, quando a gente pensa, né, quando eu disse isso, é uma gestão robusta da organização. Porque se a gente pegar acidentes recentes, tá, ou se a gente pegar escândalos recentes que fizeram com que a empresa perdesse, né, o poder de criação de receita, ela estava relacionada a que parte desse iceberg? Ela estava relacionada à parte de cima, ali dos tangíveis contabilizáveis, ou está relacionada aqui com direitos humanos, com meio ambiente, qualidade de governança, qualidade de gestão? Com a parte de cima ou com a parte de baixo o problema? É na parte de baixo, ou seja, essa parte aqui de baixo é que move essa parte de baixo aqui, é que ajuda a empresa na criação de receita, é o suporte no processo de criação de receita. Ou seja, tudo isso daqui não é nada mais do que uma administração robusta da organização. Tá? Não tem nada de moda, de abraçar a árvore, enfim. Tá? Então, é disso que a gente está falando. Tá? Agora, eu vou falar um pouquinho da GRI, né? Afinal, quem é, né, essa GRI que vem aí falando, esse é o modelo de relatório mais reconhecido no mundo? Bom, a GRI foi fundada em 97, né? As discussões sobre a criação, sobre a necessidade de criar indicadores para complementar relatórios financeiros nasceu durante a Eco 92. A discussão evoluiu, ela foi fundada em 97. Em 2002, durante a Rio+10 aqui, em Johannesburgo, ela já foi citada como um exemplo a ser seguido, né? Ou seja, realmente essa é uma iniciativa que pode ajudar aí as empresas a implementarem essa questão da sustentabilidade. Bom, ela é uma ONG, ela está em Amsterdã hoje, né? E qual é a diferença dela? É que ela é uma rede de pessoas especialistas, pessoas comuns, enfim, mas que abarcam todas essas áreas aí da sociedade civil. Então, nós temos lá mais enfim, 60 países representados, né? Inclusive, a GRI é muito xiita em relação a ter países como o Brasil ou países africanos nessa rede, porque ela é uma iniciativa global. Se é uma iniciativa global, ela não pode ser só de países do hemisfério norte. Tá? Então, ela tem pessoal de empresas, tem acadêmicos, instituições mediadoras, que nós chamamos mediadoras, como consultorias, ONGs, como o IBGC, por exemplo, que faz parte dessa rede. Tem o pessoal de relações trabalhistas, o pessoal de mercados financeiros, tem representantes de governo. Aliás, quem representa o Brasil, né, o governo brasileiro nessa rede, é o pessoal do Ministério da Fazenda e o pessoal da sociedade civil. Enfim, a GRI só trabalha
em rede. Tá? Então, qualquer coisa que vocês vão trabalhar, usar da GRI, ela nunca foi produzida pela GRI, ONG, mas sim por essa rede que existe no mundo inteiro. Tá? Bom, aqui é a família de documentos da GRI, né? Então, quando a gente vê aí, hoje no Brasil temos mais de 200 empresas utilizando esse padrão, ela chegou no Brasil por meio da Natura, tá? E hoje a gente já tem aí as grandes, Vale, Petrobras, Votorantim, enfim, as grandes empresas, pelo menos 200 empresas estão utilizando, algumas pequenas também, tá? Elas utilizam esse conjunto de materiais aqui. Tá? Então, diretrizes para relatório de sustentabilidade, é um material gratuito, está traduzido para o português no site da GRI. Existem suplementos setoriais, então a gente tem aqui a Petrobras, por exemplo, que ajudou a construir o setorial de petróleo e gás, né, em conjunto com pessoas do mundo inteiro. Tá? Existem os protocolos técnicos, porque aqui nas diretrizes nós temos indicadores, né? E esses indicadores, eles não são só enunciados. Ali, os protocolos técnicos são como se fossem receitas de como utilizar esses indicadores. Também são materiais que estão traduzidos e gratuitos no site da GRI e guias para temas específicos. Por exemplo, a gente viu agora o Norman mencionar a questão de gênero. A questão de gênero é uma vergonha para o Brasil, porque o Brasil está atrás até do Paquistão, tem 77 países na frente, Peru está na frente do Brasil, né? Então, mulher ganha menos que homens, né? E numa escala, a gente está atrás até do Paquistão e outros países árabes, né? Então, tem alguma coisa errada aqui. Então, se alguém quiser entender mais como é que está essa questão de gênero, tem guias específicos para essa questão. Tá? Assim como mudanças climáticas, enfim, são todos materiais gratuitos e todos disponíveis ali para a empresa usar e entender o que é sustentabilidade e colocar isso no processo para depois fazer o seu relatório. Tá? Bom, aqui dá para ver claramente a relação entre o que o pacto coloca e a GRI está colocando. Né? A gente viu lá que existem os princípios de direitos humanos. Direitos humanos está dentro de relações trabalhistas e tem também um conjunto específico de indicadores para direitos humanos. Tá? Tem corrupção, por exemplo, né, que é o 10º princípio, está dentro de sociedade. A gente tem ali produtos, que vai falar sobre ciclo de vida de produtos, meio ambiente. A GRI tem uma origem ambiental, então não tem jeito, ela tem 30 indicadores só de meio ambiente, mas todos eles são bem aplicáveis a qualquer tipo de empresa. Enfim, indicadores econômicos, tá, que a gente vai falar, não aquilo que a gente já fala no relatório financeiro, mas o que a gente vai falar de impacto econômico indireto, a gente vai falar de DVA, enfim, são questões, né, que a gente vai abordar aí no relatório. Tá? Aqui os níveis de aplicação, né, então, para mostrar para vocês que não é difícil ou que qualquer organização pode fazer, a GRI tem níveis de aplicação do relatório. Você pode iniciar pelo nível C, né, que permite que você faça um relatório com apenas 10 indicadores de sustentabilidade. Tá? 10 indicadores que têm que ser sido escolhidos por um processo que a gente define de materialidade. Acredito que essa palavra não seja uma palavra cabeluda para vocês. Materialidade é definir aquilo que é relevante para a organização. Tá? Então, esse princípio da GRI, ele vai ajudar uma organização a entender que, se ela for uma empresa de alimento, ela tem que falar de questões pertinentes à sua indústria. Então, se ela é uma empresa de alimento e ela quer falar de sustentabilidade, além daquilo que ela já coloca no relatório financeiro, ela tem que falar, por exemplo, de que maneira ela começa a se preocupar com essa questão da obesidade, saúde alimentar, enfim, segurança alimentar, enfim, né, são questões pertinentes ao seu negócio. Tá? Bom, o nível B, a gente já faz um relatório com 20 indicadores, e o nível A, ele não tem um número de indicadores, mas o que ele vai exigir? Ele vai exigir que você escolha seus indicadores, trazendo suas partes interessadas para dentro da sua empresa. Então, por exemplo, se você é uma empresa que tem muito impacto ambiental, no nível A, você é uma empresa que traz os seus públicos afetados para discutir soluções e definir indicadores que você vai acompanhar.
Ou seja, na escala, na verdade, não é a sustentabilidade, ou seja, não existe hoje aquilo que a gente chama de empresa sustentável, mas empresa que está trabalhando com isso, né? Na medida que vai melhorando a escala de CA, o que melhora é o nível de transparência, maturidade da empresa de falar com as partes impactadas pelo seu negócio. Tá? Bom, aqui as perguntas-chave do relatório. Tá? Isso daqui é como se fosse um mantra para fazer o relatório de sustentabilidade. Ali está 2 anos, mas você pode colocar 5, 10, 15 anos. O importante é você olhar para frente. E essa é uma diferença importante do relatório só financeiro com o relatório de sustentabilidade. Ele permite, ou ele leva a empresa a olhar sempre para frente. O que ele vai fazer daqui para frente? Tá? Então, primeiro qual é o negócio da empresa? Isso é muito importante, gente, porque alguém aqui já teve contato com o relatório de sustentabilidade? Existem muitos relatórios que parecem relatórios que eu chamo de relatório Gilliard. Alguém aqui já... Eu não sei se... Tem muita carinha nova aqui, mas Gilliard é do meu tempo. Né? Tinha uma música dele que falava assim, aquela música, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, né? Conversa de louco. Né? Então, tem muito relatório de sustentabilidade hoje confundido com né? que é fruto de uma confusão de ferramenta de gestão ou comunicação e que parece uma conversa de esquizofrênico, uma conversa de louco. Parece que a empresa está dizendo que aquela nuvem que passa lá sou eu, em vez de dizer, eu sou empresa tal, meu impacto é esse, e o que eu estou fazendo para gerenciar esses impactos. Tá? Então, é importante que você faça esse conjunto de perguntas. Qual é o negócio da empresa? Qual a missão da empresa? Quais são os seus objetivos estratégicos para os próximos anos? Tá? E aí você deve apontar impactos positivos e negativos. Por que eu estou ressaltando o positivo? Porque quando a gente começa a falar de sustentabilidade, automaticamente a gente vai para o lado negativo, né, da organização. Mas uma empresa, ela também tem impacto positivo. Ela gera emprego, né, ela move a economia. Né? Então, assim, é importante que ela também saiba disso. Tá? É importante que ela olhe bem para isso e aí também olhe seus impactos negativos. Tá? Aí ela pode, o que ela pode fazer com o relatório? Ela pode otimizar os resultados positivos e trabalhar para minimizar os impactos negativos. Tá? Quais são os seus públicos de interesse? Quais são os seus públicos afetados? Aquilo que a gente vai chamar de stakeholder na linguagem aí da sustentabilidade. E, por fim, descobrir quais são os indicadores relacionados para você colocar na sua gestão e depois fazer o seu relatório. Tá? Então, a GRI é uma metodologia que leva a empresa a fazer esse processo. Tá? Aqui os passos, tá? Eu não vou me ater, porque acho que eu já estou com tempo, né, Leandro? Tá? Mas são 5 passos, normalmente. Tá? Eu entendo que, na preparação, né, antes da preparação, né, é necessário a empresa saber para que ela quer, afinal, trabalhar com a sustentabilidade, porque tem muita empresa que começa a fazer esse processo e não sabe para quê. Né? Então, ela tem que definir, afinal, o que ela quer com isso. Ela quer melhorar a gestão, ela quer trabalhar a reputação, ela quer melhorar a imagem, ela quer atrair investimento. O que ela quer com isso? Né? Então, antes da preparação, ela tem que se fazer essa pergunta. Tá? Depois disso, ela vai para a preparação. Depois tem a conexão com as partes de interesse, definição, que é aquilo que a gente chamou de materialidade aqui. Aí ela faz o processo de monitoramento dos seus indicadores para depois fazer a comunicação. E aquilo que eu falei, o erro mais grave, né, e mais comum que tem sido cometido pelas empresas, elas pegam um padrão GRI e vão direto para a comunicação, tá? Que é um erro que está atrapalhando tanto a missão da GRI, quanto faz com que a empresa perca dinheiro e tempo. Tá? Porque ela não vai sentir os benefícios, né, da aplicação da metodologia. Tá? Então, aqui, gente, GRI no mundo. Esse número aqui, ele está um pouco... ele é antigo, mas é só para mostrar, né, o gráfico de crescimento. A gente tem uma outra barra mais alta ali. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Vejam que de 2000 até 2010, a gente teve um crescimento que foi, né, principalmente começou ali em 2007, começou a crescer bastante. Tá? Isso com o envolvimento de organismos aqui no Brasil, como Bolsa, como investidores, ou seja,
quem é que está olhando hoje essa questão de sustentabilidade nas empresas? Quando a gente pega um conjunto de bancos brasileiros, a maioria dos bancos já está fazendo relatório de sustentabilidade, ou seja, daqui a pouco eles vão pedir para... quer dizer, um bom número de bancos já está pedindo para as empresas, olha, você quer crédito? Tem que cumprir uma série de itens aqui. Tá? Então, HSBC, Itaú, Santander foi o primeiro a fazer isso, mas a gente já tem bancos que estão começando a pedir maior transparência e informações que a gente chama, no jargão da sustentabilidade, de ESG, Environment, Social and Governance. Tá? Então, aqui a gente tem um número grande. O que a gente tem recente é a Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina, pedindo para os seus conselheiros que observem essa questão de sustentabilidade nos negócios das empresas onde eles põem dinheiro. Fazendo isso, eles acabam movimentando a empresa. Se a empresa não quer por benevolência, como diz o Norman, é por uma questão de mercado. Tá? Então, aqui os setoriais da GRI, a gente tem 10 setoriais prontos. Tá? Eu sinto muita falta de um setorial aqui, que é o setorial de educação. A gente tem ali o de mídia, que é um dos mais importantes hoje, porque, afinal, mídia cria todo esse processo de comportamento, de criação de comportamento, enfim, padrões de comportamento. Então, a gente tem o de mídia, e eu sinto muita falta do setorial de educação. Mas, enfim, a gente vê aqui que são setores de grande impacto, inclusive para ONGs, porque a ONG está trabalhando para salvar o mundo, por um mundo melhor, que ela não tem que ser transparente. Tá? Então, a gente tem ONGs no Brasil fazendo relatório de sustentabilidade até para conseguir obter financiamento e patrocínio. Tá? Bom, aqui, gente, a pergunta que acho que a maioria gostaria de me fazer, eu já queria deixar respondida aqui. E micro e pequena empresa? Gente, isso aqui ele é aplicável para qualquer tipo de organização. É mito de que elas só servem para grandes empresas. Ora, por que a gente só tem grandes empresas fazendo a maioria das empresas que utilizam esse padrão são as grandes? Porque o impacto delas é muito grande também. Então, elas acabam ficando mais no olho do furacão. Mas isso daqui é um exercício que eu gostaria de deixar para vocês, pessoas. Tá? Porque, no momento que vocês fizerem esse exercício, vocês vão entender que pequenas e médias empresas também podem fazer relatório. Tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma média de resíduo por residência que é de 1 quilo por pessoa. E numa casa com 3 pessoas, são 3 quilos. Ou seja, se você pensar um dia, tudo bem, 3 quilos. Mas se você pensar ao longo do ano, você vai ver que a sua casa contribuiu com mais de 1 tonelada de lixo, para aquele lixão que você passa lá e reclama do cheiro, enfim, fica preocupado com lençol freático, mas a sua casa contribuiu com aquele lixão ali. Tá? Aí, quando você começa a medir o seu próprio impacto, você começa a ver que você tem que fazer alguma coisa. Tá? Dá para fazer isso? Com certeza vocês conseguem medir, e começar a fazer relatório de vocês mesmos, junto com as contas financeiras, de emissões de GHG, de resíduo residencial, de óleo, por exemplo. Quanto de óleo você joga na sua pia por ano? Lembrem-se que a cada litro de óleo você... É o tempo? Tempo esgotado? É isso? A cada litro de óleo, você polui 1 milhão de litros de água. Então, você começar a monitorar, são simples atitudes, você vai começar a diminuir o seu próprio impacto. Se você pode fazer um relatório individual, por que uma micro e pequena empresa não pode fazer o seu relatório de sustentabilidade? Basta escolher os indicadores que sejam adequados e coerentes com a sua realidade. Tá? Então, é isso. Tá? Então, aqui, GRI não é complicado e não precisa ser caro. Lembrem-se, não é a forma, é o conteúdo. Tá? Bom, aqui faça parte da GRI, tá? É uma rede, você pode utilizar as diretrizes e fazer parte dessa rede. Você pode ser um associado da GRI. Tem a próxima geração das diretrizes, ela está em consulta pública agora. Tá? Então, para ter legitimidade, ela precisa da participação das pessoas.
registre-se para receber informações nesse site aqui, tá? E no ano que vem a gente tem a Conferência Mundial de Transparência e Sustentabilidade em Amsterdã. Tá? Então, muito obrigada, meus contatos, tá? Fico à disposição. Obrigada.